Uma pergunta aqui. Quantos homens casados nós temos aqui? Fica em pé só um pouquinho rapidinho, por favor. Você vai sentar já de novo. Quantos homens casados? Estou tentando filmar todos aqui. Pode sentar. Estou tentando filmar aqui Não precisa registrar, não. Não registra, não. Estou brincando. O Adalto que perguntou se precisava tirar uma foto. Quero dar uma palavra para todos nós, homens casados. Vamos abrir em Hebreus, capítulo 11, versículo 7. Eu sei que tem várias versões entre nós aqui, né? Tem NVI, tem a linguagem de hoje, atualizada, tem a corrigida, mas a mais comum entre nós aqui é a atualizada, revista e atualizada. Mas vamos ler na atualizada aqui. Nas outras versões também, esse versículo está muito bem explicadinho lá também. Hebreus 11, 7. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Hebreus 11, a gente sabe ali que tem vários exemplos dos normais da fé, né? Dos normais da fé. Que às vezes falam os heróis da fé, né? Mas eram homens normais. Como, até lembrando de algo que Tiago fala, homens sujeitos aos mesmos sentimentos que nós. Homens sujeitos às mesmas fraquezas. Então, não eram super-homens, mas eram homens de fé. Isso é o que fazia diferença naqueles homens normais da fé de Hebreus 11. Mas aqui diz que pela fé Noé, primeiro, pela fé. Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam. Ou seja, o Senhor orientou Noé ali na construção da arca, mas ele foi instruído, ele foi orientado quanto a acontecimentos que ele não via. Mas ele estava debaixo de uma palavra de Deus. E pela fé, ele sendo instruído por Deus acerca de acontecimentos que ainda não se viam, mas eu queria associar mais uma palavra que diz aí, sendo temente a Deus. Sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação da sua casa. Queria destacar pela fé, e o Noé é um homem temente a Deus, e pelo fato dele ser um homem temente a Deus, ele construiu aquela arca. Ele aparelhou aquela arca. E aqui diz, para a salvação da sua casa. Algo que, voltando aqui um pouco antes, quando João ia orar pelo Joaquim, e ele disse para o Tiago, nós pastores, nós vamos orar pelo Joaquim, mas a responsabilidade é tua, né? Diretamente, né? E graças a Deus o Tiago, ele tem ciência disso. Graças a Deus ele tem ciência disso. Mas ele falou, nós vamos orar, mas a responsabilidade é tua. Entre nós, homens casados aqui, quantos de nós mesmos, nós não apenas sabemos, mas nós de fato somos
os responsáveis pela nossa casa. Porque aqui diz que Noé, ele construiu essa arca para a salvação de sua casa. Quantos de nós homens aqui, casados, nós que ficamos em pé, quantos de nós temos trabalhado para a salvação de nossa casa? Quantos de nós temos trabalhado para isso? Aquilo que nós já falamos algumas vezes, né? Que o nome discipulador, de fato, isso não está na Bíblia. Mas também não é errado falar esse nome, porque deriva da palavra discípulo, né? Um ensinador. Mas a palavra, nós não vamos ser cobrados se nós formos os discipuladores de nossa esposa, de nossos filhos. Mas nós vamos ser cobrados do nosso sacerdócio. Do nosso sacerdócio. Do quanto nós aparelhamos essa arca para a salvação de nossa casa. O quanto nós trabalhamos para salvar nossa casa. Para salvar a nossa casa. Eu pergunto, dado a tua atuação na tua casa, a tua casa está sendo salva? A tua casa será salva? Ou a tua casa está entregue? Está à mercê daquilo que eventualmente possa acontecer, daquilo que eventualmente possa vir contra ou sobre ela. Como está a tua casa? Pensa agora, homem, como está o teu sacerdócio na tua casa? Pensa como está o teu sacerdócio na tua casa. Você tem zelado de fato pela tua esposa? Pensa aí. Porque se não estiver zelando, você não vai estar indo contra uma palavra pastoral. Vai estar indo contra a palavra de Deus. E se você não está zelando pela tua esposa, a tua casa vai estar à mercê. Vai estar à mercê. Vai estar à mercê das investidas de Satanás e à mercê das investidas da carne também. O quanto você tem cuidado da tua casa? Enquanto nós estávamos orando, eu pensei num versículo aqui, porque... O porquê que eu pensei num versículo? Porque às vezes alguém podem se apegar talvez na sua timidez. Estou falando a nós, homens, casados. Porque às vezes alguém pode se apegar à sua timidez, ou talvez ao seu pouco estudo. Às vezes alguém pode querer se apegar nisso e falar, não, eu não consigo, eu não posso. Mas enquanto estávamos orando, cantando, me veio à memória Pedro e João. Pedro e João. E me veio à memória ainda quando eles estavam presos. Me veio à memória quando eles foram ao Sinédrio. Quando eles estavam diante das autoridades. Mas uma coisa interessante que depois do pronunciamento desses dois homens, isso eu quero ler, vocês não precisam abrir. Está em Atos 4:13 e fala: ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Pedro e João, homens iletrados e homens incultos, mas eles viram a intrepidez nesses homens. E eles reconheceram, estes dois estiveram com Jesus. Como que dizendo, é impossível por eles mesmos, eles falarem estas coisas. É impossível por eles mesmos, eles falarem dessa forma. Eles reconheceram que haviam eles estado
com Jesus. Reconheceram. Primeiro, nós homens aqui, nós homens, nós temos estado com Jesus? Nós temos buscado nele para que a partir disso nós possamos dar? Por quê? Porque ninguém pode dar aquilo que não tem. É impossível. Eu não posso dar 1 milhão para vocês. Porque eu não tenho. Eu não tenho. Aliás, pode reduzir muito isso aí que eu também não tenho. E muito, muito, e muito. Eu não tenho. Eu não tenho. A gente só pode dar o que tem. A nossa casa, homens, a tua casa é um reflexo teu. Tem uma esposa difícil? É complicado pensar numa discípula difícil, né? Mas a gente pode falar sobre isso se for o caso. Tem uma esposa difícil? Mas você não sabe como uma vez, pregando o evangelho para uma pessoa, falando sobre a condição matrimonial errada na qual ela se encontrava, esse rapaz disse para mim: Hélio, você está dizendo isso porque você não conhece a minha esposa. Eu falei: de fato, eu não conheço a tua esposa, mas eu conheço o poder de Deus. E o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Eu falei: eu conheço o poder de Deus que tão somente abriu o mar vermelho, tá? O poder de Deus que ressuscitou a mortos, e assim foi. Tantos e tantos milagres. Então, homens, a nossa casa é um reflexo nosso. Está difícil? Vai aos pés de Jesus. Porque é dali que você vai extrair tudo o que precisa. Como fez Maria. E Jesus bem disse: e isto não vai ser tirado. Sabe por quê? Está difícil. Você não tem ido aos pés de Jesus como deve. Porque é impossível, 2 Coríntios 3,18. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, nós somos mais ou menos transformados. Nós somos transformados como pelo Senhor, o Espírito. É impossível alguém que se achegue diante dos pés de Jesus que não tenha vida transformada. É impossível. É impossível. Todo aquele que vai aos pés de Jesus é transformado. Portanto, homens, eu quero colocar um peso de Deus sobre vocês. Não um peso nosso, humano, mas um peso de responsabilidade tua pela tua casa. E sabe o que acontece? A igreja no geral padece pela falta do teu sacerdócio. A esposa padece, os filhos padecem, e de repente nós vemos filhos dos nossos irmãos, como já foi orado aqui, que têm se desviado. Agora, será que não é porque faltou a base ali? Será que não é porque faltou o exercício do sacerdócio? Homens, os que precisarem acordar, acordem em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, acordem, sejam sacerdotes em suas casas. Cuidem de suas esposinhas queridas e amadas. Cuidem dos seus filhos, porque isso não vai ser cobrado de pastor nenhum, de líder nenhum. Vai ser cobrado tão somente de você. Está difícil, volto a dizer, vai aos pés de Jesus. A falta da vida de Cristo é que tem produzido um não sacerdócio. Um não sacerdócio. Sabe aquilo que Jesus fala em Mateus 13? Eles como sendo a pérola de grande valor, aquele que encontra, ele vai e vende tudo que tem para possuir aquela pérola. Por quê? Porque os olhos brilharam. Os olhos brilharam.
Ah, eu quero essa pérola, o que que eu tenho que fazer? Falta, em muitos, falta o brilho da pessoa de Cristo. É isso que falta o brilho da pessoa de Cristo. Se falta o brilho da pessoa de Cristo, logo não vai ter nem coragem, não vai ter condição de chegar e falar, querida, vamos orar. Fala, irmãos, nós estamos falando aqui do mínimo. Vamos orar juntos. Vamos ler as Escrituras juntos. Agora eu pergunto, irmãos, onde está a dificuldade? Onde está a dificuldade para nós homens? Para nós homens, nós que ficamos em pé aqui, onde está a dificuldade para nós chamarmos a nossa esposa? Vamos orar, querida. Onde está a dificuldade para chamarmos os nossos filhos? Vamos orar. Ah, não posso agora. Eu estou falando, vamos orar. Vamos orar. Aliás, irmãs, facilita, tá? Facilita. Não dificulta o exercício do sacerdócio do seu marido, não. Não dificulta, não. Em nome de Jesus. Não dificulta, não. Não seja turrona. Sabe? Não seja, vou usar uma palavra aqui, tá? Que a Bíblia diz. Eu gostei de uma versão do Provérbios 14:1. Pera aí, é só que eu lembrei de ser facilita aí. Provérbios 14:1 na Bíblia Viva fala o seguinte: a mulher sábia faz do seu lar um paraíso, mas a tola, sozinha, estraga a vida de sua família. Não precisa muito. A mulher sábia faz do seu lar um paraíso. Sabe o que é paraíso? Aquilo que nós imaginamos como paraíso. Aquele lugar gostoso de estar. Aquele lugar que nos traz satisfação. A mulher sábia faz do seu lar um paraíso. O maridão tem prazer de voltar para casa. Eu não vejo a hora de voltar para casa. Os filhos, não veem a hora do pai chegar. Sabe, não vê a hora de estar com a mãe, porque a mulher sábia faz do seu lar um paraíso. Um lugar aconchegante, gostoso, prazeroso. Mas a tola, sozinha, estraga a vida de sua família. Irmãs, facilitem. Não sejam tolas. Não sejam insensatas. Não sejam nécias. Não sejam aquelas que estragam. Ou outra versão que fala que destrói a sua própria casa. Facilita o exercício do sacerdócio do marido. Deixa o marido ser cabeça. Deixa o marido ser sacerdote. Deixa o marido te edificar. Deixa o marido te chamar para orar. Deixa o marido te chamar para ler as Escrituras. Deixa o menino. Deixa ele. Agora, marido, a responsa é tua. Ah, não venha dizer não, porque minha esposa é isso, minha esposa é isso. Não venha dizer isso, não. Falta Cristo. Onde falta Cristo, falta edificação. E onde falta Cristo, aí entra a dificuldade de exercer o sacerdócio. Falta. Filhos, facilitem. Filhos, gente, nós vivemos um tempo do relacionamento virtual, acredite se quiser. Nós chegamos a um tempo onde a molecada hoje conhece alguém pela internet. Aspas, relaciona com alguém pela internet. Filhos, facilitem, atendam a orientação de seus pais. Meninos, meninas, eu vou dizer uma coisinha para os meninos e para as meninas e vou voltar para os pais, para o pai. Mas é importante dizer uma coisa para os meninos e para as meninas. Meninos e meninas, não é pecado
aos 14, aos 15, aos 16, aos 17, gostar de alguém. Gostar de alguém do sexo oposto. Aliás, hoje em dia isso é raro, está ficando raro. Então, quando um menino chega para você e diz, pai, eu estou gostando da fulana de tal, graças a Deus, está tudo no lugar, porque hoje é um tal de menino gostar de menino e menina gostar de menina. Então, quando um menino chega e diz que está gostando de uma menina, graças a Deus, que está tudo no lugar, não mudou nada. Agora tem algo aí. Não é pecado você ter sentimento por alguém aos 15, 16 anos. Mas querer levar isso adiante, querer assumir um compromisso para casamento aos 14, 15, 16, querer encarar o pai e dizer eu vou fazer com essa idade, isso é loucura. E pior ainda, você chegar para o teu pai e dizer, pai, eu estou apaixonado por uma menina que mora lá na Inglaterra, que mora no Japão, eu conheci ela pela internet. O pecado, além de tudo, além do pecado levar alguém para o inferno, você sabe que outra coisa que eu tenho descoberto que o pecado faz? Deixa o cara burro, deixa o cara estúpido. Porque como é que você pode se apaixonar por uma criatura que você nunca viu, que você vê atrás de uma câmera? Meus irmãos, meninos e meninas, não permita que o pecado emburreça você. Atenda à orientação de teus pais. E graças a Deus, porque tem uma categoria, hoje tem uma categoria de pai, está surgindo uma categoria de pai que não pode ver filho sofrer. Que ele morre se o filho sofrer. Que ele faz de tudo para o filho não sofrer. Graças a Deus, pela categoria antiga de pais, que não se preocupa com o sofrimento dos filhos, que está mais interessado na santificação, em apresentar a palavra de Deus aos filhos. E que se o filho está sofrendo por consequência do pecado dele, da burrice dele de querer se apaixonar por alguém que está do outro lado de uma câmera, do outro lado do mundo, e o pai diz, ponto final, aqui nessa casa não vai ter esse tipo de relacionamento, você não tem idade para isso, não chegou a hora, e eu em nome de Deus não vou permitir. Graças a Deus que ainda tem pai que tem coragem para fazer isso. Meu filho, você está sofrendo, mas você não está sofrendo. Esses dias eu ouvi um pai dizer para um filho, um pai me disse que disse para o filho, numa situação bem parecida com essa, ele disse, quando o filho chegou para o pai e disse que estava apaixonado por alguém do outro lado do oceano, ele disse, termina aqui nossa história, isso não vai adiante, acaba aqui, terminou, porque não está na hora. E o filho foi chorar, eu quero que você chore sim, mas eu quero ver você chorando pelo seu pecado. Não porque você está com mimimi e com sentimento por essa moça. Termina aqui. A partir de hoje nós vamos conversar sobre tua vida com Deus. Eu vou investir na tua vida com Deus. Isso se chama tomar o sacerdócio. Quem manda aqui sou eu. Pais, ainda é verdade que quem manda na sua casa depois de Jesus é você. Não mudou nada. Não existe democracia dentro de casa. Existe teocracia. É os pais, é teu pai, é tua mãe que diz o que você tem que fazer. Então, se você teve um sentimento por alguém, tá bom. Sabe o que você faz? Pega o sentimento, põe numa caixinha ou põe numa gaveta e guarda. Menino homem. Veio o sentimento, você está com 15, 16 anos, espere chegar nos 21, nos 22, quando você realmente tiver condições de tirar aquela menina da casa dos pais dela e assumir um compromisso para casamento com ela, aí você faz isso. Com 15, 16 anos, você fica quietinho, vai orar, e se esse sentimento é de Deus, Deus vai guardar. Se não é, vai acabar. Mas não queira, em nome de Deus, pelo amor de Deus, não queira assumir isso, levar adiante. E pais,
Não se preocupe, o que eu digo para ele? Será que ele vai sofrer se eu disser não, se eu disser que ele não pode? Pois diga, não é hora, não está na hora, espere. Pais, entenderam, meninos e meninas? Amém ou não? Amém? Estou exagerando ou é isso mesmo? Com 15, 16. Eu diria que uma moça, para pensar em se comprometer para o casamento, uma moça, uma mulher, ela tem que ter no mínimo, para a gente começar a conversa, ela tem que ter 18. No mínimo. Um homem, sujeito assim, eu estou apaixonado por fulano de tal, com 15, 16 anos, mal aprendeu a se limpar. Como é que vai pensar em casamento? Recém aprendeu a fazer isso. Como é que vai pensar em casamento? Amém? Deu para entender, meninos? Meninas? Então, volta para o juízo. Tenha juízo. Pais. Você lembra a época, há anos atrás, onde eram os pais que diziam com quem o filho... Você sabe que ainda existem culturas pelo mundo afora, que na Índia é assim. São os pais que dizem com quem o fulano e a fulana vai casar. É assim lá. O islamismo é assim. No hinduísmo também é assim. É o pai que diz com quem a menina vai casar, com quem o menino vai casar. Tá bom. Nós damos aí uma... Tá bom, você escolhe. Você pode escolher com quem vai casar. Tem um pastor amigo nosso, José Maria, de Belo Horizonte. Eu me lembro que há uns anos atrás, Priscila, sua filha, um rapaz chegou para pedir a mão da Priscila em casamento. E segundo o Zé, o rapaz veio assim, então, eu queria casar com a sua filha. Queria pedir a mão da sua filha, queria relacionar com ela. Aí o Zé virou para ele e falou assim, não, você não vai casar com a minha filha, não. Sem alma, sem emoção nenhuma. Você não vai casar com a minha filha, não é? Então é você que diz com quem sua filha vai casar, não. Não sou eu que digo com quem minha filha vai casar. Com quem minha filha vai casar, é ela que decide. Agora, com quem minha filha não vai casar, quem decide sou eu. Eu gostei demais disso, gente. Pais, quem decide com quem seus filhos não vão casar, é vocês. Com quem seus filhos vão casar, são eles que decidem. Mas com quem eles não vão casar, quem decide é você. Agora, tem que ser homem para isso. E tem que ser homem de Deus para isso. Para dizer, minha filha, você não vai casar com esse rapaz. Ah, mas por quê? Filha, por que não? Porque não... Está faltando um negócio aí, eu não quero. E filhos, se o pai disser não, ouça. Ainda é verdade que a bênção dos pais faz toda a diferença. Toda a diferença. Pais, tua filha está interessada em alguém, teu filho está interessado em alguém. Ainda é verdade. Eu me lembro, eu não sabia quem era Raquel, eu não conhecia Raquel. E o Tiago me aparece em casa falou da Raquel. Ah, Raquel, eu não sabia quem era Raquel. O que eu fiz? Mas eu sabia quem era o pastor da Raquel. Meu amigo, Carlos Cardoso. Um deles. E o Zé Maria. O que eu fiz? Liguei para Belo Horizonte. Carlos, quem é Raquel? Ah, João, a Raquel é assim, assim, assim. As irmãs delas estudavam aqui. Raquel lá em 2006 estava terminando a faculdade em Belo Horizonte. Essa menina está aqui há 4 anos, está terminando a faculdade. O testemunho dela é assim, assim, assim. Falei com o pastor dela. E depois falei com meus companheiros. Pais, teu filho está com interesse por alguém, entre nós ou de outra cidade? Procure informação. Ainda é verdade que na multidão de conselheiros há sabedoria. Ninguém está querendo controlar a tua casa, nós estamos querendo zelar pela tua casa. Quantos meninos, meu filho casou com a menina lá de Teófilo Otoni, aliás, vale a pena conhecer, viu? Casou com essa moça lá de Teófilo Otoni, conheceu ela, agora nós fomos buscar informação, saber quem é, ela veio aqui, ele foi lá. Até que chegou um dia que ele foi lá e pediu a mão dela em casamento para o pai dela. Então não tenha pressa.
Ore, chame tua filha. Que bom, minha filha, que você está gostando de alguém, tá bom. Quem é o fulano? Então vamos buscar informação, vamos saber quem é. Vamos conversar com os irmãos que estão perto dele, com o pastor dele, com o líder dele, com o discipulador dele. Você busque informações. Mas não diga assim, minha filha está apaixonada, é isso mesmo, então nós vamos fazer um negócio aqui entre nós. Queridos, não façam isso. E não é uma questão de querer controlar, queridos, é zelo. Cuidado, nós estamos falando da constituição de uma família. Faça com cautela, faça com zelo. Eu temo, irmãos, nós como pastores aqui, nós tememos que se a coisa seguir do jeito que está... Eu fiz algumas viagens esses dias pelo sul do Brasil, estive visitando algumas cidades de irmãos com quem nós nos relacionamos. E eu vi esse tipo de descuido de pais. De permitir que seus filhos se aproximassem de outros fora da idade. Sem o devido cuidado, sem a devida consulta aos demais irmãos. Pais, zelem por isso. Eu temo que daqui a alguns anos, se os pais de hoje continuarem permitindo compromisso entre filhos, de qualquer jeito, eu temo que daqui a alguns anos nós vamos ver divórcios entre nós. Por quê? Porque não se respeitou cuidado, zelo. Então, pais, tenham cuidado. Você não sabe quem é aquela moça, você não sabe quem é aquele rapaz. Busque informação. Menino, menina, a única coisa que você sabe é que ele é bonitinho. Você não sabe mais nada. A única coisa que você vê ele atrás de uma câmera. Vá saber quem é. E para saber quem é, ainda não inventaram nada melhor do que o olho no olho. De conversar, de ver de perto, de saber de pai, de mãe, quem é o pai, quem é a mãe, quem é o pastor. É zelo, meus irmãos. É zelo por vocês. Para que olha entre nós, os jovens que estão casados entre nós. Que graça. Que bênção. Ver os filhos de meus irmãos hoje, que cresceram entre nós e estão casados e bem casados. Nós queremos mudar isso? Nós estamos atrás de querer mudar isso? Nós estamos querendo arrumar confusão? Como se diz aí fora, nós estamos querendo arrumar sarna para nos coçar? Então, irmãos, continuemos nesse caminho, meninos e meninas. Surgiu o sentimento, que bom, graças a Deus isso mostra que os hormônios, que a tendência está tudo normal. Mas não está na hora? Não está na hora, ponto final. Espere. O pai falou, filho, espera aí. Ponto. Obedeça a teus pais. E você vai se encaminhar bem na vida. Pais, busquem conselho, busquem orientação. Amém? É zelo e amor por vocês, viu? Amém. Então, filhos, facilitem. Eu lembro quando, só um parênteses aqui seguindo ainda dentro do que o João estava falando. Por exemplo, o Júnior, eu já conheci o Júnior. Né? Entre nós, bom relacionamento, já estivemos juntos tantas vezes, mas mesmo assim, não foi o suficiente. Damião, e aí, hein? Discipulador dele, né? Porque os pais dele são falecidos, né? Liguei pro Damião, e aí o Júnior, hein? Aí o Júnior me deu a lista do camarada. Né? Mas depois companheiros também. Meus companheiros acompanharam o processo de compromisso de Júnior e Priscila e Júnior. Isso é fundamental. Isso é segurança para todos nós. Sim. O testemunho é importante, né? Como a Adal está falando, que alguém pode ligar de lá para cá também para perguntar sobre irmãos. Isso já aconteceu. Algumas vezes. E acontece e vai acontecer ainda. E que continue assim. Né? Esse compromisso interestadual.
Verdade, boas notícias para passar. E uma coisa é certa, se tiver boas notícias, nós vamos passar boas notícias. Mas se as notícias não forem boas, nós não vamos passar boas notícias. Nós vamos passar a notícia conforme ela é. Conforme ela é. Nós não vamos pintar um quadro para que do lado de lá, entendeu? De jeito nenhum. Como dizia minha mãe, Deus o livre. Deus o livre. Pois bem, Atos 4 ali fala que reconheceram que eles haviam estado com Jesus, Pedro e João. É isso que cada um de nós homens aqui precisamos, estar com Jesus. Como Maria esteve aos pés de Jesus, e Jesus disse, não lhe seria tirado. E eu estava falando também como, infelizmente, a ausência do sacerdócio do Pai interfere não somente na vida da família, mas interfere negativamente na igreja. Interfere negativamente. Filhos que se desviam, atritos entre pais e filhos e pais, atritos de marido com mulher, de mulher com marido, por falta do exercício do sacerdócio. Volto a dizer, está difícil. Vai aos pés da cruz. Vai aos pés de Jesus. Porque é dali que emana tudo aquilo que nós precisamos. Colossenses 3,16, é isso que nós precisamos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Se a palavra de Cristo habitar ricamente em nós homens, isso vai repercutir nos nossos lares. Conversando com um casal alguns dias atrás, Márcia e eu até disse algo mais ou menos para o casal, falei, traga esse ambiente de igreja para dentro da tua casa. Porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a pregação, a palavra de Deus. Que possamos levar esse ambiente, nós homens, para as nossas casas. E nisso, irmãos, não há timidez, não há pouca leitura. Por mais, vamos supor que não tenha leitura, mas sabemos falar, não sabemos? Vamos orar juntos, supondo que não tenha. Mas façamos isso em nome de Jesus, aparelhemos essa arca para a salvação de nossa casa. Pela fé, mas Noé foi temente a Deus. Aí eu pergunto, há temor de Deus em você o suficiente para que você possa conduzir a tua casa? Ou a tua omissão é por falta de temor a Deus? Porque se for falta de temor a Deus, aí a coisa é muito pior ainda. Aí a coisa está caminhando até mesmo para um desvio da fé. Está caminhando para que, como diz a palavra, para que a casa caia. Não estou lembrando na gíria não, estou pensando no que a palavra de Deus diz aqui, tá? A casa edificada sobre a rocha. É falta de temor de Deus, a Deus? Se for falta de temor a Deus, vá aos pés da cruz. E clame a Deus misericórdia, e clame a Deus o perdão dos teus pecados também. Mas não traga para tua esposa, ou para quem quer que seja, qualquer desculpa. Não traga, porque a responsabilidade é tua. E eu volto a dizer, e isso, a falta do exercício do sacerdócio reflete na vida da igreja, reflete nos demais. Nós homens, sejamos exemplos, cuidemos de nossas casas. 1 Pedro 3,7, estou quase terminando já. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, e diz aí com discernimento. E tendo consideração para com a vossa esposa como o quê? Parte mais frágil. Tratai-a de qualquer jeito. Tratai de qualquer jeito. Você não precisa ter respeito. Você não precisa tratá-la com dignidade. Não precisa tratar com honra. Tratai-a com dignidade. Por quê? Porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida. Tratar com dignidade. No exercício do nosso sacerdócio, não há machismo, não há autoritarismo.
Se alguém necessita de ser autoritário em sua casa, porque é falta da graça de Cristo. Falta da graça. Não, eu estou mandando, eu sou cabeça. Aí lembra de Efésios 5. Não, Efésios 5 fala que eu sou cabeça e você tem que sujeitar a mim. Se um homem precisa usar dessas palavras, dessa forma, para com a esposa, porque é falta da vida e da graça de Cristo. Isso não é autoridade, é autoritarismo. No reino de Deus não tem autoritarismo, tem as autoridades delegadas por Deus. Quer, entretanto, que saibais ser Deus o cabeça de Cristo, Cristo o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça de toda mulher, as Escrituras diz. Não é autoritarismo, é autoridade do Senhor. E aqui fala, tratem com dignidade, porque vocês são herdeiros da mesma graça de vida. O mesmo sangue derramado na cruz do Calvário foi derramado por nós. Por nós, nós homens, não foi derramado um sangue especial. Um outro tipo de sangue. Não, nós somos herdeiros da mesma graça de vida. Da mesma. Então não confundamos autoridade com autoritarismo. Não confundamos. Onde existe a necessidade do autoritarismo é porque falta o exercício adequado do sacerdócio. Porque Jesus era cheio de graça e de verdade. Era cheio de graça e de verdade. E assim ele lidava com as pessoas. E assim nós, homens, temos que lidar nas nossas casas. Com graça e verdade. Graça e verdade. Para que não se interrompam as vossas orações. É possível uma oração ser interrompida quando um homem não faz o exercício devido do seu sacerdócio em casa. Quando não vive a vida comum do lar. Esse viver a vida comum do lar na NVI diz, sejam sábios no convívio com suas mulheres. Alguém que teme a Deus vai agir com sabedoria. Alguém que teme a Deus vai tratar a esposa com dignidade. O homem que teme a Deus vai zelar pela esposa, como diz Efésios 5. Vai trazer todo o alimento devido que ela precisa. E volto a dizer, não existe timidez. Não existe o fato de alguém ser iletrado que possa impedir o exercício do sacerdócio de alguém. Agora, interessante que tanto para Pedro quanto para João, como foi surpreendente após o Pentecostes, a transformação daqueles homens. Eles foram cheios do Espírito Santo. Alguém cheio do Espírito Santo é alguém transformado. E é alguém que transforma o ambiente onde ele está. Principalmente em sua casa. Que como nós sempre falamos, porque a nossa casa é o nosso laboratório. Você ensina bem? Você tem uma boa didática? Começa na tua casa. Não queira ensinar aquilo que você não faz e não queira ensinar aquilo que você não é. Não queira. Começa na tua casa, ensina na tua casa, ensina a esposa, ensina os filhos. Vivam a vida comum do lar com discernimento, com entendimento, sabendo que para isso Deus te chamou primeiro para cuidar da tua casa. Deus nos chamou para cuidar primeiro da nossa casa. Da nossa casa. E no que diz respeito aos pastores, ele diz, se não sabem governar a própria casa, como vão governar a igreja de Deus? O governo começa em nossas casas. Cláudio. O Cláudio. 1 Timóteo 5:8. Ora, a lógica, verdade, está falando das viúvas, mas se aplica muito bem. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente dos da própria casa, tem negado a fé. E é pior do que o descrente. 1 Timóteo 5:8. Homens, eu diria, se você está cuidando da tua esposa, se você está cuidando da tua casa, continua nesses deveres. 1 Timóteo 4,16, lembrei agora. Paulo fala, tem cuidado de ti mesmo
e da doutrina. Ele fala, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo, como aos teus ouvintes. Ter cuidado. Sabe esse cuidado nosso? Sabe qual é esse cuidado nosso primeiro? Ir aos pés de Jesus. Para que a palavra de Deus habite ricamente em vós. Para que a palavra de Deus habite ricamente em nós. Vamos cuidar de nós mesmos. Vamos ter para poder dar. Vamos ser para poder fazer. Se não tem, não tem como dar. Se não é, não tem como fazer. Ter cuidado de nós mesmos e da doutrina. Isso que nós estamos falando é doutrina do Senhor. O sacerdócio é doutrina. Continua nesses deveres. Porque fazendo assim você vai salvar tanto a você mesmo, como aos teus ouvintes. Porque o marido, Efésios 5 fala, 23 fala, porque o marido é o cabeça da mulher. Como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo esse mesmo o salvador do corpo. Nós homens, nós somos o cabeça em nossas casas. Mas não por imposição, mas por reconhecimento. Que a autoridade em nossas casas seja reconhecida, não precisa ser imposta. Não, eu mando nessa casa. A Bíblia diz que você tem que ser sujeito a mim. Falta da graça de Cristo, falta de Cristo, porque Cristo não agiria assim. O marido nós somos o cabeça. Somos o cabeça para salvar nossa esposa. Somos o cabeça para cuidar da nossa casa. Somos o cabeça para cuidar da nossa família. Somos o cabeça para zelar pela nossa família, pela nossa casa, com o zelo de Deus. Eu pergunto, você marido, você tem o costume de orar com a tua esposa? Eu pergunto, você marido, você tem o costume de, no mínimo, ler as escrituras com a tua esposa? Porque a fé vem pelo ouvir, porque de repente alguém pode até dizer, não, mas eu não tenho graça para ensinar. A palavra de Deus é poderosa em si mesmo, para prover toda e qualquer mudança na vida de um homem. Não tem graça para ensinar? Leia. A fé vem pelo ouvir. E o ouvir, a palavra de Deus. Eu lembrei aqui de Deuteronômio 6, no contexto onde diz ali, essas palavras que hoje te ordeno, primeiro fala, amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todo o teu entendimento. Aí no versículo 6 fala, estas palavras que hoje te ordeno estarão, primeiro fala, no teu coração. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. E fala, e tu as inculcarás a teus filhos. E delas falarás assentado. Fala ao redor, em todo tempo, em todo lugar. Estou resumindo aqui. Mas primeiro diz, essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Homens, o que você tem dado na tua casa é o que você tem no teu coração. Marque bem isso. O que você tem dado é o que você tem. Porque ninguém pode dar aquilo que não tem. Nós só podemos dar aquilo que temos. O que você tem dado é o que você tem. Agora, eu digo a vocês, se falta da vida de Cristo, nem tudo está perdido, tá? Vamos aos pés de Cristo. Vamos aos pés daquele que tudo faz, daquele que muda todas e quaisquer circunstâncias e situações. Está difícil? Vamos até Ele. Vamos fazer com que habite ricamente em nós a palavra de Cristo. Vamos cuidar de nós mesmos, para que a nossa casa seja salva. Maridos, não deixe de exercer o seu sacerdócio na tua casa. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Não permita que a tua casa se perca, que a tua esposa se perca. Não permita que teus filhos se percam. Não permitam em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Mas a suma é, como Salomão disse ao final da vida dele, teme a Deus
e guarda os teus mandamentos. Essa é a suma. Irmãos, o que nós precisamos é temer a Deus. Noé, pela fé, ele foi instruído acerca de coisas que não se viam, sendo temente a Deus. Ele aparelhou essa arca. Falta temor a Deus na tua vida? Vá aos pés de Cristo, porque é dali que você vai ter o temor devido. E não viva mais para si mesmo, viva para aquele na qual se entregou por você. Mas cuide da tua casa. Terminando com um versículo aqui, vou citar. É Jó 1:5, mas ali fala das festas, né, dos filhos, acho que eram 3 filhas que Jó tinha e 7 filhos. Não eram poucos não, né? Então, eles tinham o costume, isso logo nos primeiros versículos de Jó 1 fala, né? Eles tinham o costume, os irmãos, irem nas casas uns dos outros e fazerem as suas festas e fazerem os seus banquetes. Aí esse versículo 5, falando desses banquetes que os filhos faziam, falam, decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles, ou seja, os 10. Mas por quê? Porque eles tinham pecado? Não, porque Jó dizia, talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Jó fazia isso, ele oferecia holocausto segundo o número de cada um. Ele fala, mas por quê? Porque os filhos haviam pecado? Não. Quem sabe eles pecaram. Então deixa eu já oferecer um sacrifício. Os nossos filhos são responsabilidade nossa. Uma vez, um pai chegou até mim e disse, Hélio, eu estou com dificuldades com a minha filha. Ele estava se referindo à liberdade quanto à tecnologia. Eu não sei mais o que eu faço com ela. Porque ela insiste, tecnologia, tecnologia. Eu falei para ele, sabe qual? Um dos problemas que muitas dessas dificuldades que hoje nós temos para tirar de nossas casas, fomos nós mesmos quem trouxemos. Aí está lá nós, tentando equalizar, tentando trabalhar isso na mente dos filhos. Irmãos, nós vivemos dias em que a tecnologia ela é bênção até certo ponto. Mas vivemos dias em que, inclusive, a palavra de Deus está sendo negligenciada e abandonada por conta da tecnologia. Mas só, pais, nós somos os responsáveis por isso. Pais, nós somos os responsáveis pelos nossos filhos. Pais, nós somos os responsáveis, inclusive, de dizer não. Não vai ter mais. Somos os responsáveis e temos essa autoridade. Ah, mas meu filho precisa. Precisa mesmo? Será que precisa? O quanto tempo vocês, solteiros, muitos de vocês, se utilizam da tecnologia indevidamente? O quanto tempo vocês ficam teclando? E, aliás, por vezes, várias vezes, muitas vezes, nós já temos dito isso aqui. E quantos insistem pelo mesmo caminho? Aí depois muitos, de repente, têm uma fé pífia, fraca, sem nenhum frescor. Não se vê da vida de Cristo. Não se exala a alegria de Cristo. Por que será? Por que será? O quantos de vocês têm se atentado àquilo que temos dito ao longo dos anos? Queremos dizer que, com a graça de Deus, nós queremos zelar por vocês com o zelo de Deus. Com o zelo de Deus. E nós falamos a vocês como pais. Nós falamos a vocês como aqueles que o Senhor nos colocou como responsáveis.
Nós falamos a vocês como aqueles na qual nós seremos cobrados se não formos fiéis à doutrina de Jesus e dos apóstolos. Nós falamos a vocês como aqueles que não estão interessados em agradar. Não. Nós estamos interessados em anunciar a boa palavra do nosso Senhor. Sabe, em perseverar na doutrina de Jesus e dos apóstolos. Isso sim. Portanto, pais, vocês têm autoridade para colocar, aliás, não somente autoridade como dever, para colocar limites. Os limites que os seus filhos têm é o limite que vocês têm permitido. A liberdade que os teus filhos têm é a liberdade que vocês têm permitido. Entendeu? Portanto, não hesitem. Se for necessário, tirem. Porque é melhor ir para o céu sem uma tecnologia do que ir para o inferno com tecnologia e tudo. É melhor. É melhor herdar o reino dos céus sem um celular, sem um tablet, do que ir para o inferno. Levar o celular e o tablet. Onde não vai ter cooler que possa resfriá-lo. Ou seja, lá ninguém vai usar. Então, pais, é nossa responsabilidade. Volto a dizer, a liberdade que há na tua casa é a liberdade que você tem permitido ou sendo permissivo. Permitido ou permissivo. Um dos dois. Agora, por quê? Falta da vida de Cristo. Falta do temor a Deus. É a isso que nós temos que nos atentar. Eu queria compartilhar com os irmãos, dentro de uma dessas conversas que nós tivemos, no nosso grupo, temos lá um grupo que nos reunimos toda semana com os homens, e surgiu uma dessas situações, com os filhos. E temos incentivado e sabemos que muitos pais têm um excelentíssimo relacionamento com os filhos. Tem uma amizade profunda, uma intimidade com eles. Mas o que o Senhor nos falou, que não é isso que vai impedir o teu filho de cair. O que vai impedir o teu filho de cair é a palavra do Senhor, colocada no coração do teu filho. Inclusive, nós poderíamos aqui lembrar, e lembramos nesse tempo, sobre o relacionamento que Deus tinha com Adão. Um relacionamento profundo, um relacionamento diário, onde Deus tinha uma conversa com ele diariamente. E, no entanto, Adão chegou ao ponto de se esconder de Deus, porque tinha pecado. Então nós podemos entender o seguinte, que um relacionamento não vai livrar o teu filho que ele se perca. É fundamental, é importante, mas você tem que usar esse relacionamento para você inculcar o teu filho na palavra. Eu tive, nos meus anos de criação de filho, tenho ainda, e tive algumas dificuldades. E eu quero afirmar para os irmãos que não foi o meu relacionamento que ajudou, no momento de dificuldade com os meus filhos, tirá-los do mundo. E sim a palavra do Senhor. O confronto com a palavra do Senhor. Porque vieram com argumentos do mundo. Vieram com argumentos de pessoas que estavam envolvidas. E por isso toda a preocupação dos irmãos pela internet. Porque isso se proliferou ainda muito mais. Então, amados, isso aí é zelo do Senhor para as nossas vidas. Então, assim, nesse momento, no momento que os meus filhos tiveram dificuldade, né, naqueles momentos, o que testificou foi a palavra. Porque quando eles traziam um argumento, eu falei assim, mas e a palavra do Senhor? O que você vai fazer com isso aqui? Não, mas o que você vai fazer com esse texto aqui? E essa palavra aqui? Como que você vai resolver isso aqui? Então, o que vai colocar o teu filho verdadeiramente no eixo é a palavra do Senhor. Zele pelo relacionamento,
se aprofunde na sua intimidade de relacionamento, crie essa facilidade para que ele tenha realmente liberdade de te procurar, de conversar, de se abrir, confessar, enfim. Mas se você não tiver a palavra do Senhor inculcada no coração dela, com certeza você não vai ter condição na amizade de resgatar o teu filho. Porque ele não vai trocar o que ele está recebendo, seja de quem quer que seja, do mundo ou qualquer palavra fora do reino, pela tua amizade. Amém. Lembrei de um versículo, Salmo 119, 111, o salmista fala: eu guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. É a palavra de Deus. Movido por um santo temor, que cada um de nós homens possamos zelar pela nossa casa. Sabe por que eu digo isso também, que falamos isso? Porque nós não somos a solução para os teus problemas. Nós não somos. Os líderes da igreja nas casas não são a solução para os problemas. Não são. Se as coisas não forem resolvidas aos pés da cruz de Cristo, não somos nós que vamos resolver. Estamos sempre dispostos a cooperar, estamos sempre dispostos a animar, a orientar, a instruir, sempre. Sempre, mas nós não vamos resolver o problema de ninguém. Meu irmão, o problema é com Deus. É nós e Deus. Não é só nós, não. É nós e Deus. Nós não somos a solução para o problema de nenhum de vocês. Nós, pastores, nem aquele amado irmão que coopera com a igreja na casa, não é a solução para o teu problema. Quantos perpetuam com problemas e com dificuldades, marasmos, e não conseguem se livrar disso? Será que a cruz de Cristo não é o suficiente? Ou será que de repente vocês estão acostumados pensando que nós somos de psicólogo? Sabe, como para dar um tapa na alma ali, nas emoções? Será que a cruz de Cristo, meu irmão, não é o suficiente para resolver os teus problemas? Não é o suficiente para resolver os nossos problemas, os meus problemas? Porque se a cruz de Cristo não for o suficiente, paira uma interrogação. O que somos e de quem somos e para quem vivemos? Vivemos para nós mesmos ou vivemos para Ele? Irmãos, vão aos pés de Cristo. É dali que emana tudo aquilo que nós precisamos. Se a cruz de Cristo não for o suficiente, será que Jesus morreu em vão? É o que Paulo fala aos Coríntios. Será que Jesus morreu em vão? Mas a cruz de Cristo é suficiente, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Há restauração no poder do nome de Jesus. Há salvação no poder do nome de Jesus. Há perdão no poder do nome de Jesus. Há perdão no poder do nome de Jesus. Há avivamento no nome de Jesus. Maior avivamento que nós podemos experimentar, desfrutar da pessoa de Cristo Jesus. Esse é o maior avivamento. Esse é o maior avivamento. Então, irmãos, a solução está em Cristo Jesus. Só quero terminar aqui falando algo para as mulheres aqui e fechando. Também, quando nós estávamos falando, irmãs, facilitem o exercício do sacerdócio do seu marido. Facilitem. 1 Pedro 3,7. Não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, o homem interior. Ainda não está lá. Foi mouse. Desculpa aí. 1 Pedro 3:3. O
Você que está falando dos homens ainda. Será que era para mim continuar falando dos homens? Seria esse um sinal? Se for, vamos entrar por ele. Como diz na linguagem antiga, vamos rebobinar. 1 Pedro 3:3 e 4. Exatamente. É com ele. 3 e 4, tá? Não seja adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereço de ouro, aparato de vestuário. O que diz ali? Seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível traje de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. O apóstolo, o Senhor, não está falando contra os adereços, tá? Não está falando contra as irmãs de repente se enfeitarem, se maquiarem. Para os maridos. Para os maridos. Não está falando contra isso não. Mas está dizendo que não seja isso. Seria como se comparando, tipo, imaginar uma irmã, tipo, toda enfeitada, maquiada, aparatada, mas não tem um espírito manso e tranquilo. Não tem valor diante de Deus. Mas seja o homem interior do coração unido ao corruptível traje de um espírito manso e tranquilo. Isso tem grande valor diante de Deus. Mulheres, facilitem. Está faltando mansidão e tranquilidade? Só tem uma resposta para isso. Falta Cristo. Falta Cristo. Está faltando domínio próprio? Está faltando a Cristo. Gálatas 5, falando sobre os frutos do Espírito. O que são os frutos do Espírito, senão os frutos da vida de Cristo em nós? Então, mulheres, facilitem. Tem dificuldade para descansar na palavra do marido? Está faltando a Cristo. Está faltando a Cristo. Quem tem dificuldade em se sujeitar, é porque falta da vida. A mulher que tem dificuldade para se sujeitar ao marido é porque falta da vida de Cristo. Isso é doutrina do Senhor, irmãs. Não é doutrina local. É doutrina do Senhor. Tudo que tem sido dito aqui é doutrina do Senhor, do nosso Senhor. Então, irmãs, tem dificuldade? Vá aos pés de Cristo também. Ah, mas esse meu marido, Deus não vai perguntar. Como foi teu marido? Não vai perguntar de jeito nenhum. A gente sabe de irmãs aqui, como diz o ditado, que cortam doce, né? Com um marido que não é cristão. Na realidade, eu acredito que tem irmãs entre nós que não têm a noção, do que é ter um marido mala. Não tem a noção. Reclama sem conhecimento de causa. Não tem noção. Mas vamos aos pés de Cristo. Habite ricamente em vós, em nós, a palavra de Cristo. Um minuto. Estava conferindo com os companheiros ali qual seria o formato da nossa oração agora. Acho que a gente não pode sair daqui sem orar. Principalmente por nós homens. Aqueles que sabem que estão pecando, que se arrependam. Mas isso é algo pessoal. Nós aqui, nós não podemos produzir nenhum sentimento. Mas que aqueles que temem a Deus, que busquem a Deus. Aqueles que temem a Deus, em havendo a necessidade, que se arrependam e busquem o perdão. Aqueles que temem a Deus, que busquem a ajuda do nosso Deus. E nós também estamos dispostos a ajudar. Amém. Vou pedir para todos os homens casados, por favor, fiquem em pé. Todos os casados.
Amém. Vamos rogar ao Senhor que nos ajude a cumprir essa missão que nos foi confiada. Não pode ser feito por nós mesmos. Quando acertamos, o mérito é do Senhor, porque é Ele que nos capacita. O melhor de nós, por nós mesmos, nós não vamos conseguir. E o Senhor nos ajuda. Senhor, nós precisamos de Ti, Senhor. Nós não merecemos, mas o Senhor nos confiou uma missão muito difícil. O Senhor nos escolheu e nos delegou autoridade para sermos o cabeça dos nossos lares. Meu Deus, não é fácil, Senhor. Quantas dificuldades, quantos obstáculos temos enfrentado, Senhor. Quantos maridos que sofrem porque suas esposas não facilitam. Muitas não aceitam, acham que é privilégio que foi dado. Deus tenha misericórdia. Que cada mulher, Senhor, tenha seu coração iluminado pelo Senhor para entender que não é uma escolha nossa, mas é uma vocação que foi dada pelo Senhor. E nos ajuda, Senhor, nos ajuda a cumprir essa missão, segundo a Tua vontade, Senhor. Tira de nós tudo aquilo, Senhor, que herdamos, ó Deus, da cultura do nosso país, do machismo. E muito de nós, ó Senhor, usa de sabedoria humana, de autoridade, de autoritarismo, para impor o sacerdócio. Ó Deus, nos ajuda, que seja pelo Teu Espírito Santo, que seja, Senhor, de um coração cheio de compaixão, de ternura, de afeto pela esposa e pelos filhos, Senhor. Que nós sejamos encharcados do Teu amor, Senhor. Que sejamos reconhecidos, que os nossos filhos, nossas filhas e nossa esposa possam olhar em nós e ver o Senhor. E respeitem a autoridade que foi delegada a nós. Oh, Senhor, nos dá coragem para sermos os homens que o Senhor quer que nós sejamos. Onde houver, Senhor, um homem aqui que é fraco, porque não tem coragem, oh Deus, porque não atende o Teu chamado, corrige isso, Senhor, em nossas vidas. E reveste no Senhor de coragem, de autoridade, que cada homem, Senhor, aqui, possa estar disposto, Senhor, a obedecer ao Senhor. E que nenhum vínculo de ternura, de amizade, de afeto, o Senhor possa enfraquecer a Tua palavra. Que a Tua palavra prevaleça, Senhor. Que nós possamos olhar nossas esposas, amá-las, chorar com elas, chorar com nossos filhos. Mas nós nunca venhamos, Senhor, nos render a caprichos humanos, a sentimentos humanos e rebaixar a Tua palavra. Que isto, Senhor, nunca venha acontecer. Nos dá coragem para que prevaleça a Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém.